Bom dia, pessoal. Então, estamos aqui hoje na nossa segunda live da série de 7 lives sobre as 7 chaves da negociação. Então, lembrando, na primeira live nós falamos sobre a preparação da negociação. Para quem perdeu, a primeira live está no canal do YouTube, que é @ivobrasil1, está disponível lá, e no Reels aqui também no Instagram. Hoje nós estamos indo para a segunda live e nós vamos conversar um pouco sobre a segunda chave da negociação, que é a questão do emocional racional, o equilíbrio do emocional racional na negociação, né? A negociação basicamente ela é um processo racional. O emocional tende, na maior parte das vezes, a atrapalhar o resultado da sua negociação. Então esse é o nosso tema de hoje. E assim como na primeira live, se alguém não puder assistir, nós vamos estar colocando no YouTube e aqui vai ficar aqui no Rios também, ok? E tem essa série de 7 lives. Depois, quem quiser se aprofundar, o livro está disponível, o link aí no perfil, tá? O livro Negociação Sem Complicação, tá? Que é a base de todo esse assunto que a gente vai estar conversando, ok? Então, vamos falar um pouquinho da questão da racionalidade e da emoção no processo de negociação. O que que acontece? O processo de negociação é um processo basicamente racional. O emocional tende a atrapalhar esse processo, porque o emocional ele compromete a sua capacidade de decisão. Então, de que forma a gente pode usar isso e como que a gente evita que o emocional do nosso lado tome conta? O maior, vamos dizer assim, a maior pista de que o racional é o que deve prevalecer é você perceber que a gente falou na live anterior, de toda uma etapa de preparação, onde você faz pesquisas de mercado, você levanta informações e acerca do seu concorrente, acerca do mercado, dos complementares com os quais você pode fazer aliança. Então pensa só, se você perde a racionalidade, de que adianta levantar tanta informação? A relevância das informações, ela é muito reduzida ou às vezes até eliminada se você negocia emocionalmente. Porque aí não adianta você falar que o mercado está assim ou assado, você acha que o seu produto é o melhor e tem que pagar o melhor preço. Quer dizer, isso é uma tendência emocional. Seja para propor alguma coisa, propor um produto, um negócio, etc., seja você quem está recebendo a proposta. Então, de qualquer lado, o emocional não vai te levar a um bom resultado. Então, eu vou começar falando de negociações onde é muito difícil, às vezes quase impossível você não deixar o emocional entrar, e vou te mostrar que essas negociações são as mais difíceis. Pensa numa negociação com quem você tem um laço afetivo muito forte. Negocie com a sua esposa, com seu marido, com a sua filha, com seu filho. Me diz se eles não ganham com mais facilidade uma negociação, não te fazem ceder mais do que quando você está fazendo uma negociação mais profissional no seu ambiente de trabalho. Não é verdade? Você não cede muito mais quando você está discutindo, por exemplo, eu tenho uma filha de 9 anos, ela consegue muito mais coisa de mim do que quando eu estou negociando profissionalmente. Porque existe um laço afetivo que torna quase impossível você tirar o emocional de lado, né? Então, isso é, vamos dizer assim, uma prova clássica de que a emoção normalmente te leva a resultados piores. Não que, por exemplo, você ceder para sua filha seja um resultado pior, porque existem outras compensações, como, obviamente, o carinho dela, aí é uma coisa da família. Agora, numa negociação profissional, você não tem essas compensações. Então, aí você só tem o lado ruim
de ter um emocional dominando a razão na negociação. Então, tem que ser evitado. Vamos falar um pouquinho agora de um motivo em especial que leva muitas negociações a descambarem para o emocional. Isso é uma coisa comum de acontecer quando você está negociando uma determinada solução, por exemplo, uma fusão de empresas, você está negociando um contrato de acionistas, e aí você tem que negociar o que são, qual é a vantagem e desvantagem de cada acionista naquela sociedade. Ah, eu vou ficar com 70% do produto que for gerado e X% do lucro da empresa, quer dizer, tem determinado várias variáveis aí que podem ser negociadas numa operação de fusão e aquisição. Só que você que está negociando, por acaso, também é a pessoa que desenvolveu a solução. Foi você que valorou, você que desenvolveu tudo aquilo. É uma tendência natural, quando você passa muito tempo debruçado sobre algum problema para buscar uma solução para ele, você defender a sua solução com unhas e dentes, como a gente fala. Então tem que tomar muito cuidado se na hora que você vai para a mesa de negociação, a solução que você está defendendo é sua, foi você que desenvolveu, porque você tem que prestar atenção, fazer um esforço consciente para entender se durante aquela discussão você não está defendendo alguma coisa porque foi você que fez. Você está defendendo a sua solução. Claro que a gente acha que o que a gente fez é o melhor, mas você não pode ir para o emocional. Não, isso aqui não vou mover uma palha. Não, não dá para mudar isso. Às vezes dá. Às vezes a solução que você desenvolveu, ela pode ser ajustada em algum ponto se isso é uma necessidade da sua contraparte, mas permanece ou até melhora o resultado final. Então, nesse caso, vale mais a pena você ceder do que você parar naquela posição e não evoluir, causar uma trava na negociação, né? Então, presta atenção, se você desenvolveu a solução, se você não está se apegando ao fato de que é uma ideia sua, portanto, você não vai mudar. Qualquer ideia pode ser ajustada num contexto negocial, desde que, evidentemente, você mantenha o resultado final no seu foco, ok? Um outro ponto que é importante a gente conversar sobre o emocional na negociação são os tipos de negociadores, as características de cada negociador. Eu divido aí os negociadores, vamos dizer, em 4 ou 5 tipos clássicos de fantasia, entre aspas. Alguns negociadores vão para a mesa como ele mesmo, né? Quer dizer, é a pessoa dele que está sentando ali para negociar. Eu, pessoalmente, gosto mais de trabalhar dessa forma. Embora, dependendo da estratégia, eu possa até usar uma fantasia, mas eu prefiro negociar como eu mesmo. Só que existem negociadores que usam isso como tática de forma consistente. E aí vamos passar um pouquinho aqui pelos tipos mais clássicos de fantasia e como você lida com isso para evitar entrar no jogo que é o objetivo da sua contraparte, fazer você entrar no jogo emocional e reduzir a sua capacidade de raciocínio e decisão. O primeiro tipo é o agressivo, aquele negociador que bate na mesa, põe o dedo na cara, sabe? Às vezes até xinga, né? Dependendo, obviamente, do ambiente de negociação, né? Um ambiente muito formal, sim, isso é mais difícil de acontecer, mas no ambiente informal pode chegar até o limite de xingar, que não, isso é um absurdo. Como é que você me propõe uma coisa assim? Então, ele vai para a agressividade como uma forma de tentar despertar o seu emocional. Porque você ficar com raiva, aí você toma decisões com raiva, você provavelmente vai tomar piores decisões. Como é que você lida com isso? Você lida nunca revidando. Quando você negocia, nós vamos falar isso numa live mais para frente, você tem que procurar amarrar os conceitos da negociação antes de chegar aos valores, porque você forma uma base sólida para o seu argumento. Se você tiver feito isso, na hora que
um negociador vier de forma agressiva para você, ao invés de revidar, você traz ele de volta para os conceitos, falando calmamente, sem entrar em agressividade, não altera a sua voz, permanece e fala: olha, tá, eu entendo, você está falando que é um absurdo o que eu te propus, mas é, nós concordamos com esses conceitos aqui, de acordo com esses conceitos, não estou falando nenhum absurdo, você pode me mostrar por que que você acha um absurdo? Você começa a desafiar ele sem se alterar. E você começa a quebrar um pouco a agressividade dele, porque vai chegar um momento que ele não vai conseguir ser tão agressivo, você não está revidando. Então, você consegue arrefecer um pouco a agressividade do outro lado. Se você revidar, vai virar briga. Aí vai ser um sendo agressivo com o outro e vocês provavelmente não chegam a lugar nenhum. Ou chegam a todos os lugares errados possíveis, o que é pior. Aí a gente vai para um segundo. O segundo é quase que o contrário do agressivo. O agressivo fala alto, grita, te interrompe. O outro lado é o lacônico. Ele não fala nada. Ele mal abre a boca, te responde com monossílabos. E a gente tem, principalmente na cultura ocidental, a gente tem um problema sério com o silêncio. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de reparar, quando duas pessoas estão em silêncio olhando uma para a outra, rapidinho alguém quebra o silêncio. Ah, não, não, puxa uma conversa, inventa um assunto. Existe um desconforto cultural nosso com isso, em lidar com o silêncio. Então, a que isso leva? Por exemplo, imagine uma situação em que um dos lados propõe: meu preço é 100, e o outro lado não fala nada. Fica quieto olhando, com aquele olhar fixo, te olha no olho, aí começa a criar aquele clima, você começa a ficar sem jeito, desconfortável com o silêncio. Não, não, tá bom, tá bom, tá bom. Te dou um desconto aí, 90. Olha bem o que aconteceu. Você deu um desconto sem que ele fosse pedido. Então você cedeu uma coisa que não foi pedida. Então você ou gastou uma carta que você tinha na manga, ou pior, alguma coisa que você talvez nem pudesse fazer, você acabou cedendo para o silêncio. Então, como é que você lida com isso? É o contrário do agressivo. Revide sempre. Fique em silêncio também. Então, quando o negociador do outro lado ele usa essa fantasia do lacônico, ou se ele é lacônico mesmo, pode não ser uma fantasia, faça a mesma coisa. Não fique desconfortável com o silêncio. Ele fica quieto, você fica quieto também. Se ele não te pede nada, você não precisa responder. Porque uma outra razão pelo qual o outro lado é lacônico, além de às vezes te fazer rever a sua proposta sem que você nem te tenha pedido, é conseguir informações de você. Porque para quebrar o silêncio, você vai começar a falar. Ah, não, porque isso, porque o mercado assim, assado, às vezes você está dando para ele uma informação que ele nem tinha e que pode ser usada contra você. Então fique em silêncio também. O máximo que vai acontecer, depois de meia hora de silêncio, eles olham para cada, vamos terminar a reunião, depois a gente continua? Tudo bem. É melhor do que fazer um negócio ruim. Então, se o outro lado for lacônico, bem, fique em silêncio. Não, não tente falar um monte de coisa ou alterar sua proposta porque ele ficou em silêncio. Aí, o terceiro tipo de negociador é o debochado. Você fala alguma coisa, que mundo que você vive? Isso aqui não tem nada a ver. Você está viajando. Ele começa a debochar de todo o seu argumento. A forma de você lidar com isso é exatamente a mesma do agressivo. Nunca revide. Porque se deboche é revidado com deboche, a mesa vira um deboche só e ninguém toma iniciativa. Então fale calmamente, tudo bem, por que que você acha que eu estou vivendo em outro mundo? A gente não concordou com esse conceito aqui? De acordo com esse conceito, não tem nada errado. Você está voltando atrás no que você combinou comigo? Então começa a provocar ele nesse sentido, sem alterar sua voz, sem debochar dele. Continua jogando o seu jogo. Se você debochar dele, é a mesma coisa. O agressivo com o agressivo vira briga, o debochado com o debochado vira palhaçada, e vocês não chegam a lugar nenhum. Aí você tem um outro tipo.
que eu considero um tipo bastante perigoso de lidar, tem que tomar muito cuidado, que é aquele que eu chamo de o excessivamente amigo. O que que é esse negociador? É aquele negociador que quer forçar uma intimidade com você. É claro que pode sim ser natural dele, isso é uma coisa que você vai precisar identificar pela sua experiência, pela vivência, isso você só pega com a vivência. Ou então pode ser um amigo de verdade, alguém que você já conhece há muito tempo, que vocês por acaso estão negociando um com o outro naquela hora. Mas existe a fantasia do amigo. Ele força uma intimidade, chega no cafezinho, põe a mão no seu ombro, e meu amigo, como é que tá? Vamos discutir aquele negócio, etc. Ele busca forçar uma intimidade e com essa intimidade que ele força, ele pode te deixar sem jeito, porque ele vai despertar o seu emocional, que não pode entrar na negociação, de novo. Lembrando que a gente está falando aqui da presença do emocional, que ela é prejudicial à negociação, que a negociação é um processo racional. Então, ele vai se fazendo de muito amigo, ele desperta o seu emocional e você tende a ficar sem jeito quando ele faz um pedido, porque, pô, afinal, o cara, pô, parece tão meu amigo, tudo vou responder não para ele. Então, não, você pode até responder sim, desde que exista um racional por trás do seu sim. Não responda sim por nada. Então, se tiver um racional lógico, racional, o nome já diz, né, um racional por trás, você pode responder, ceder em algum ponto. Agora não porque ele se fez de seu amiguinho e você fica sem jeito de responder. Isso é uma resposta emocional. Isso não funciona, né? Então, esses são os tipos de negociadores que você tem que tomar cuidado, tá? Que trabalham com uma fantasia de forma a despertar o seu emocional e fazer com que você tome decisões ruins baseado na emoção e não na razão, ok? Aí, o que que pode te ajudar a se preparar para uma negociação do ponto de vista da emoção? Existe uma técnica que tem, eu não sei se fui eu que batizei dentro do meio da negociação, porque o nome é conhecido, ou se alguém já tinha usado isso aplicado à negociação, mas são as negociações, as reuniões de advogado do diabo. Quer dizer, advogado do diabo é aquele cara que está sempre do contra, né? A expressão é muito conhecida. O que que você vai fazer? Promova uma reunião dentro do seu ambiente, com a sua empresa, só com o seu time, onde alguém vai simular a sua contraparte. E vai simular a sua contraparte de que forma? Tentando te desestabilizar o tempo todo. Jogando argumentos fortes, buscando te desestabilizar, eventualmente sendo agressivo, sendo lacônico, usando os personagens. Vai usar todas as técnicas possíveis para tentar desestabilizar você. E o seu papel é se defender disso. No momento em que você passa por essa reunião de preparação, você vai adquirir muito mais segurança para evitar que você seja desestabilizado efetivamente na mesa, na hora da negociação propriamente. Então, esse exercício é bem interessante, se fazer uma reunião de negociação simulada. Se for possível, isso aí mais seria uma empresa maior, né? Porque empresas menores normalmente o staff todo se conhece. Você pedir a alguém, ó, chama o cara lá do outro departamento, que, não, que você nem conhece direito, né? Porque se for um amigo que trabalha com você todo dia tentando fazer esse papel, fica um pouco mais fácil para você. Então, a ideia é deixar difícil mesmo para que você, na hora da negociação, tenha mais, vamos dizer assim, casca mais grossa, né? Você consiga resistir mais e não seja desestabilizado. Então, um outro ponto que é importante a gente pensar também, que é um risco do emocional sobrepor o racional, acontece em três situações. Primeira, você não tem a BATNA. Eu acho que eu mencionei na outra live, né, da preparação, o que é a BATNA. A BATNA é a sua alternativa, é um acronimo em inglês, né, que tradicionalmente é usado no original em inglês, Best Alternative to a Negotiated Agreement, ou seja,
melhor alternativa a acordo negociado. Quer dizer, se você não fechar a negociação, qual é a sua alternativa? Aquilo diz mais ou menos até que ponto você pode negociar, porque se sua negociação ficar pior que aquilo, você já tem uma alternativa. Então, isso é o que dá, vamos dizer assim, é o porto seguro de todo negociador. Tá, se eu não fechar aqui, por exemplo, eu estou buscando uma margem de R$ 10 por quilo, ou seja lá qual for a medida do seu produto, para simplificar. Você já tem uma, uma proposta de um outro cliente que já falou que paga 7. Então você vai negociar 10, mas se você não conseguir fechar os 10, vai cair para 9, vai cair para 8. Se chegar em 7, você já, bom, paciência. Eu já tenho 7 lá, então eu estou tranquilo, porque eu sei que eu não vou, por exemplo, perder. Imagina se você não tem ninguém que queira seu produto. A única empresa que quer seu produto é essa. Você, provavelmente você vai vender por um até, né? Então, você tem muito menos tranquilidade para negociar. Então, a BATNA é a tua tranquilidade para negociar. Só que quando que o emocional aflora? Se você não tem uma BATNA, esse exemplo que eu acabei de dar. Não tem nenhuma outra empresa que queira comprar seu produto, você tem cliente único. Aí você vai negociar com ele. Qual é a tua alternativa? É nenhuma. Então, isso uma questão complicada para o negociador, porque ele está na mesa de negociação sabendo que ele tem que fechar de qualquer forma. Então, isso normalmente, se você não tiver um emocional bem treinado para a mesa de negociação, se você não souber controlar isso, o teu emocional pode tomar conta. Então, tem que tomar cuidado com isso. Se você não tem BATNA, a outra situação é quando você está pressionado pelo tempo. Por exemplo, eu tenho um mês para fechar essa negociação. É uma negociação maior que pode levar mais tempo. Ou se for de um contrato, por exemplo, eu tenho que fechar em uma semana. Então você está pressionado pelo tempo. Se eu não fechar em uma semana, por exemplo, meu produto estraga. Vamos supor que o meu produto seja perecível. Então, se eu não vender o lote daqui uma semana, eu jogo o lote fora. Então você tem tempo para fechar. Então, tempo também é um fator de pressão e é um fator que pode desestabilizar emocionalmente o negociador. E aí, o último fator, que é no curso da negociação, uma das estratégias que, obviamente, todo mundo já ouviu falar e todo mundo aplica hora ou outra em negociação, quem gosta de jogar carta faz muito isso também, é o blefe. Você pode eventualmente blefar, ah, não, mas pô, por esse preço aí eu vendo por fulano e ciclano. Quer dizer, você ainda nem tem essa alternativa do outro, mas você blefa, você fala que tem. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque quando você blefa, você ativa o seu emocional também. Assim como, por exemplo, como é que um detetor de mentira, né, ele detecta que você está mentindo? Porque você altera os batimentos cardíacos, aumenta o nível de suor na tua pele. Então, existem sinais que denunciam isso. Se o sinal for emocional evidente, pode te prejudicar na sua argumentação. Então, você tem que tomar cuidado com a técnica do blefe. Se você acha que isso pode gerar um sinal emocional, talvez seja melhor você reconsiderar e não usar a técnica do blefe. Tá? Então, de novo, as três situações: você não tem BATNA, você usa a técnica do blefe ou você está pressionado com tempo para negociar. Então, essas três situações você tem que tomar muito cuidado, porque o emocional pode tomar conta, prejudicar a tua decisão ou entregar completamente a tua negociação. Ok? Um, um ponto aí agora que a gente vai falar do emocional do outro lado. Qual é o teu objetivo ao usar o emocional do outro lado? Da mesma forma que o outro lado pode tentar desestabilizar você, você pode tentar desestabilizar o outro lado para conseguir que ele tome uma decisão mais favorável a você, ou você não quer que ele entre na defensiva. Ficar na defensiva não deixa de ser uma reação emocional. Só que é uma reação emocional que leva ele a falar não para tudo. Quem está na defensiva fala: não, não quero saber, não, não vou fazer. Então a tendência de quem está na defensiva é negar tudo. Então você não quer que ele entre na defensiva. O que pode levar
Alguém entrar na defensiva. Quando você nega também tudo que ele quer, ele começa a revidar a negativa. Então, existem técnicas de argumentação para ajudar nesse ponto. Por exemplo, quando você tem que devolver para ele uma frase que vai significar que você não pode atender determinado ponto que ele pediu, tente construir essa frase de maneira a não usar palavras negativas fortes. Por exemplo, ao invés de você falar para o outro lado, eu não posso aceitar o que você está me pedindo, você tenta usar, olha, o que você me pediu tem alguns dificultadores, será que a gente pode estudar algum ajuste? Porque exatamente como você me pediu, eu tenho dificuldade de aprovar na minha empresa. Cria uma argumentação, uma forma de falar que tire, por exemplo, a palavra não do jogo, ou a palavra jamais. Essas palavras negativas muito fortes tendem a levar o outro lado a ficar na defensiva e com isso você perde muito a capacidade de buscar um aceite da outra parte. Então, esses são pontos principais. É, uma questão, mostrar ponto fraco não tem problema. Então tem que tomar cuidado para não confundir ponto fraco com reação emocional. O que eu estou querendo dizer de ponto fraco? Imagina um vendedor que vem te vender um produto, fala: o meu produto é excelente, ele tem o melhor preço, a melhor qualidade, eu sou imbatível, quer dizer, concorda que você vai chegar em determinado momento e falar, pô, quando esmola é muito, o santo desconfia, tem alguma coisa errada aí. Quer dizer, não dá para ser o mais barato, de melhor qualidade e ser inquebrável, isso e aquilo. Então tem alguma coisa estranha. Então, quando você só fala, é tudo bom, 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 bom demais, o outro lado começa, não, peraí, tem alguma pegadinha nisso. Você deixa o outro lado desconfiado. Então, não tem problema você colocar os pontos fracos, óbvio que você vai contornar isso de uma maneira que não estrague o seu negócio. Mas você pode, por exemplo, olha, eu reconheço que meu produto pode não ter o melhor preço do mercado na sua visão, mas você também tem que reconhecer que eu tenho uma qualidade que compensa isso, né? O frete, se você, por exemplo, se você não tiver tanta pressa, para compensar o meu preço mais alto, eu assumo o frete. Se você quiser receber mais rápido, a gente consegue fazer um Sedex aí, um custo mais baixo, porque eu tenho escala, eu negocio com o correio também. Então, acho que a gente dá para fazer esse ajuste. Eu acho justo você pagar um pouquinho mais pela qualidade, porque afinal de contas, o meu produto vai durar mais que o outro. Se você colocar na ponta do lápis, provavelmente é até melhor. Quer dizer, você não teve problema em falar que o seu produto é mais caro, né? Não tem problema nenhum você colocar os pontos, desde que você argumente de forma que esses pontos não soem como um demérito do seu negócio, mas não deixe de colocar. E isso não é uma reação emocional. Ponto fraco não é reação emocional. Você tem que mostrar tudo, né, para ganhar a confiança do outro lado. E aí, por fim, né, para a gente falar, acho que o último ponto-chave, se você entende que você vai entrar numa negociação onde você acha que vai ser muito difícil efetivamente você controlar o lado emocional, seja por que motivo for, uma alternativa que você pode pensar é tentar trazer um mediador para a negociação, tá? Mediadores são mais comuns em negociações que a gente chama tripartite ou de várias partes. A gente imagina que tem 5, 6 partes negociando. É muito complicado você chegar num acordo, porque às vezes as partes têm interesses diferentes, então você conseguir juntar tudo isso é bastante complicado. Então, o que que você vai fazer? Pô, talvez um mediador, ele vai fazer o papel, quer dizer, ele não tem interesse em nada, ele não tem interesse no negócio, ele funciona como uma enzima, um catalisador. Ele não ganha nada se o negócio sair, se o negócio não sair, sair melhor para um ou para outro. Então ele não vai puxar o interesse para nenhum lado. O que que ele vai fazer? Fazer, olha, você quer assim, você quer assim. Será que se você ceder aqui, ele vai começar a fazer sugestões, buscando aproximar as posições para conseguir um resultado? E na hora que você usa um mediador,
você não precisa entrar nas argumentações mais complexas, que seriam as que normalmente geram uma questão de estabilidade emocional. Então, aqui uma sugestão: se você não está vendo saída para que a coisa fique emocional, aí às vezes alguns assuntos são mais sensíveis, você já antevê que ali vai ser um pouco mais complicado, você pode tentar colocar um mediador na negociação, tá? Isso aí é uma sugestão que eu deixo aqui. Bom, pessoal, então essa é uma passada geral aí para a questão do emocional na negociação. Mais uma vez, eu sugiro quem quiser se aprofundar no assunto, nesse e de outros que eu estou colocando aqui, o perfil do livro, né? Até estou com o livro aqui, ó. Essa aqui é a capa dele, tá? Dá uma olhada no link do perfil, tá? Tem o livro lá em versão e-book, versão impressa. Eu pessoalmente ainda nesse ponto eu sou escola antiga, eu ainda gosto de ler o livro no papel, mas tem as duas versões, tá? Se quiser aprofundar um pouquinho, ou então, por favor, fiquem à vontade para mandar mensagem no direct, para tirar dúvida. Eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Então, na quinta-feira, nós vamos falar aí da terceira chave, mesmo horário, às 18 horas. E a chave vai ser confiança e empatia. É, o ponto aqui é, você tem que gerar confiança para fazer um bom negócio. Porque lembra que enquanto você está negociando, você não está assinando o papel é a consequência e vem depois. Então, se o outro lado não confia que você vai honrar o que você negociou na hora de colocar no papel, ele provavelmente também não vai ceder nada, porque pô, não posso confiar nele, então não vou entregar nada, né? E a empatia é aquela capacidade da pessoa se colocar no lugar da outra, pensar com a cabeça da outra. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso aí na quinta-feira. Ok, pessoal? Então, agradeço muito a participação de vocês. De novo, fiquem à vontade para me mandar mensagem, tirar dúvida. Vai ser um prazer responder vocês. E quem tiver interesse, o link está aí no perfil para vocês adquirirem o livro, versão e-book ou versão em papel. Ok? Muito obrigado, um grande abraço e até quinta-feira.